Hoje a gente vai fazer a decomposição da aceleração em uma parte normal e uma parte tangencial à velocidade. A ideia básica vem da própria definição de vetor tangente unitário. Ele é a derivada da posição r dividido pela norma dessa derivada. Assim, o r' pode ser escrito como a norma do r' vezes o vetor tangente unitário. Se a gente interpreta o r como posição, o t como tempo, o r' é a própria velocidade. Assim, o vetor tangente unitário indica a direção e sentido da velocidade e a norma da r' indica a norma da velocidade, o que a gente chama de velocidade escalar. Agora, o que a gente vai fazer é diferenciar essa expressão em relação a t. Então, a aceleração, que é a derivada da velocidade, vai ser a derivada de v vezes t, t é o vetor tangente unitário. Usando a regra do produto, a gente tem que a aceleração é v't mais vt'. Então, aí, dois termos já aparecem, um deles vai ser tangencial e o outro vai ser normal, conforme a gente vai desenvolver agora. Munidos dessa expressão, a gente precisa lembrar que o vetor normal foi construído a partir da derivada do vetor tangente unitário. Então, aquela derivada de t, aquele t' que aparece multiplicando v de t que eu estou digitando, ele é na direção normal. Vamos escrever isso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a aceleração é a soma de dois termos. Um que é v' vezes o vetor tangente, portanto, é na direção tangente. E o segundo termo é v vezes a norma do t' vezes a normal. Então, esse termo é normal, é perpendicular à velocidade. O que falta agora a gente fazer é expressar esse termo da direita de uma forma mais familiar, não em termos de t', mas em termos apenas de parâmetros da curva e do movimento, isto é, a curvatura e a velocidade. Então, vou usar essa fórmula que eu estou digitando na tela. A curvatura é t' em módulo dividido pelo módulo de r'. Isso nos permite escrever aquela expressão de baixo, aquele v vezes módulo de t', como v² vezes a curvatura. E essa é a expressão final que nos mostra a aceleração como um termo tangencial e um termo normal. Aquele primeiro termo multiplicando a tangente se chama aceleração tangencial. É a derivada do módulo da velocidade. Cuidado, não é a derivada do vetor velocidade, é a derivada do módulo da velocidade. Então, se o movimento tem velocidade escalar constante, velocidade escalar é a mesma coisa que módulo da velocidade. Se o movimento tem velocidade escalar constante, aquele termo é zero. Então, a gente diz que a aceleração tangencial é nula. Já o segundo termo é a aceleração normal. Ele é v² vezes a curvatura, e por isso ele nunca pode ser negativo. É um termo ao quadrado vezes a curvatura, que é nunca negativa. A aceleração tangencial pode ser negativa, quando v' é negativo, quando o módulo da velocidade está diminuindo. Pode ser positiva, quando o módulo da velocidade está crescendo. Já a aceleração normal nunca pode ser negativa. Ela pode ser zero, quando a curvatura é zero, o movimento é retilíneo, ou pode ser positivo quando o movimento não é retilíneo. A aceleração normal, que é a curvatura vezes a velocidade ao quadrado, é mais comumente denotada como o inverso do raio de curvatura vezes a velocidade ao quadrado, para ficar uma fórmula semelhante àquela fórmula mais conhecida do movimento circular uniforme, em que a aceleração normal era a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aqui, a gente generaliza essa expressão. Não é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, é velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. Sempre lembrando que o raio de curvatura em uma circunferência é constante e é o próprio raio da circunferência.